Amém. Pode estar sentado. Quero compartilhar com você a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E nós começamos na semana passada a série com o tema Alegria Completa. Amém? Quem estava aqui semana passada? Quem não estava semana passada? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Nossa. Amém, que benção. Acho que o pessoal que estava semana passada viajou no feriado, né? Mas o que Deus colocou no meu coração, e só para você não ficar perdido, e série é um negócio legal, que a gente tem que acompanhar, né? E porque se a gente não acompanha, a gente perde uma parte, né? Então, na semana passada, nós começamos falando sobre o que é alegria completa. Alegria completa é plenitude de vida. Fala comigo, alegria completa é plenitude de vida. Relacionamento pleno com Deus e com pessoas. Amém? Era o que Adão tinha no Éden e é o que Jesus veio resgatar, restaurar. Jesus, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida que ele veio resgatar para a gente, que ele veio trazer para a gente, é o relacionamento com Deus, mas um relacionamento pleno com pessoas. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? E nós oramos e ministramos isso. E e hoje, o tema da mensagem hoje é relacionamento pleno com Deus. É a primeira coisa. Relacionamento, fala comigo, relacionamento pleno com Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está conosco, o Senhor prometeu que estaria até a consumação dos séculos. Muito obrigado por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já está se manifestando, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos por isso. Agora, toma-nos em Tuas mãos nesse momento, Pai. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que toda preocupação, Pai, toda inquietação, toda ansiedade, Pai, ó Deus, seja jogada por terra em nome de Jesus. Toda obra do inferno, Pai, de alguma forma impedir-nos de receber a Tua palavra, seja anulada em nome de Jesus. Tem liberdade, Espírito de Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre sua Bíblia aí comigo em João 17. João capítulo 17, versículo 3. Amém? Enquanto você abre, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a maior necessidade do ser humano? Obrigado, filho. Qual a maior necessidade do ser humano? O quê? Relacionar. Forte, hein? Relacionar. Se alguém comete um crime, qual que é o castigo na sociedade? Quê? O que isso representa? Isolamento. Tirar ele dos relacionamentos dele. Dentro da cadeia, alguém já esteve preso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Dentro da cadeia, se o cara apronta lá, qual que é o castigo? Isolamento, solitária. Ficar sozinho é castigo. Quando a criança desobedece, o que a gente faz? Isolamento. Vai para o pensador. Você está rindo aí por quê, Pedro? Você lembrou de alguma situação aí que seu pai fez? Nós precisamos relacionar. Agora, a base da vida é o relacionamento, mas a gente busca com todas as forças viver. Relacionamento é viver. Não é assim? Sim ou não? Quando a gente é criança, a gente quer envelhecer para poder viver mais. Não é assim? A gente fica doido para ficar mais velho. Pensa, não, quando eu ficar adulto, eu vou poder dirigir, eu vou poder namorar, eu vou ter minha casa. E a criança fica sonhando. Aí sonha, né? Assim, que eu vou ser professora, e fica gerando aquela expectativa para crescer, porque ao crescer, a gente tem a possibilidade de viver mais. Ou viver no sentido de desfrutar mais.
de fazer mais coisas. Não é verdade? A Larissa, quando era pequenininha, uma vez eu perguntei o que ela queria ser quando ela crescesse. Ela falou que queria ser gari, lixeira. Né? E aí eu parei e perguntei, por que, filha? Por que você quer? Porque normalmente as crianças querem ser astronauta, quer ser piloto, quer ser enfermeira, quer ser... gente, fugiu, que cuida de bicho, veterinária, né? Ela falou, eu quero ser lixeira. Eu falei, por quê, filha? E ela falou para mim assim, pai, porque é muito importante. Imagina se não tiver ninguém para recolher o lixo. É algo muito importante. Eu falei, olha, filha, amém. Amém. Mas na cabeça dela já pensando, né, na importância. Mas a gente quer envelhecer para viver mais. Aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente quer rejuvenescer. Para quê? Para viver mais. Não é assim? Quem começa a passar dos 30 e tem a crise dos 30. Os que já chegaram no 40 tem as crises do 40. Aí fica lembrando, se eu nos meus 20 anos, né, eu estou longe ainda de ter crise, né? Mas a gente fica... A grande questão é viver, é desfrutar a vida. A busca por dinheiro é para ter coisas, para ter satisfação. Não é assim? A gente quer trabalhar, a gente quer ter um bom salário, a gente quer ganhar dinheiro para a gente comprar um carro e para a gente aproveitar. Ou para a gente fazer uma viagem. Não é assim? Ou para comprar um iPhone. E às vezes nem precisa. E hoje em dia a comparação nos leva sempre a querer mais. Né? A gente vê, às vezes, as redes sociais aí, a pessoa posta a foto de uma viagem, e às vezes você fica pensando que está no feriado, e um monte de gente viajando. Agora você pode ser legal, porque você está na rede de jovens e o tema é alegria. Fala assim, glória a Deus porque eu estou aqui. Fala, glória a Deus porque eu não fui para a praia. Mas, na verdade, a gente quer viver, a gente quer satisfação. A busca por relacionamentos é para a gente viver. Viver no sentido mais completo da palavra. Não sobreviver. Sobreviver é você dar continuidade na sua vida. Agora, viver mesmo, é você aproveitar a vida. Sim ou não? Quando a gente está numa situação agradável, quando a gente está na praia, deitado numa rede, debaixo da árvore, tomando uma água de coco, o que a gente fala? Isso é que é vida. É assim, Cebola? Cebola esse dia estava lá, passei de escuna, né? Isso é que é vida. Aí fica com saudade aqui da correria da igreja, fica ou não? Tanto tá aí, está de férias, e aí correndo para lá e para cá, montando negócio, arrumou o carro para mim aqui essa semana do Data Show. Mas a gente quer viver. O ser humano precisa viver. E precisa dessa vida plena. E a busca é por vida plena. Agora, no Novo Testamento, existem 3 palavras principais que foram traduzidas por vida. Só para você entender e a gente entrar nesse assunto aí. As 3 palavras são Zoe, Bios e no livro que eu li estava escrito dessa maneira aqui, ó. Psique. Né? Não sei se fala psique dessa forma, mas Bios, psique e Zoe. Bios se refere ao tempo, modo ou meio de vida. É uma tradução, uma das palavras que foram traduzidas por vida. Psique também é coração, mente, alma, mas é a vida individual, é o ser vivente. Né? É o indivíduo, a vida do indivíduo é psique. E Zoe é vida como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem. É a vida de Deus para nós, é Zoe.
Só para você entender, então, resumindo isso aí, olha só, Deus sustenta a nossa vida, Zoe, perdão, Deus sustenta com vida, Zoe, a minha vida, psique, e transforma a minha vida, bios. Está entendendo a diferença? A vida de Deus, Zoe, envolve e sustenta a minha vida, psique, e traz transformação para a minha vida, bios. Amém? João 5,26 diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Fala comigo, vida de Deus. 1 João 1,2 diz: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Zoe, a vida que estava com o Pai e Ele compartilhou com a gente. Diz a Bíblia que Deus, quando criou o homem, criou Adão, Ele soprou, Ele transmitiu vida, Zoe. Né? A palavra ali, na verdade, é ruá, que é no hebraico, né? Mas Ele transmitiu essa vida e o homem passou a ser alma vivente. Amém? A vida de Deus é o que traz vida para a gente. O homem ali no Éden, o Adão, ele já tinha sido formado, já era um boneco de barro, mas o sopro de Deus é o que trouxe vida de fato para ele, é o que fez ele se mover. Amém? Você consegue entender isso? E aí a Bíblia diz que nós nos afastamos de Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e aí Jesus vem trazer o quê? Jesus falou, João 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, vida de Deus. Quando Jesus estava pregando, ele estava pregando para zumbi? Não, eram pessoas vivas, pessoas que andavam, que se moviam. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu? Caiu fulminado? Há quem diga, e eu penso também que o ser humano foi feito para ser eterno. Se ele não tivesse comido, ele não morreria. Né? Mas ele tampouco morreu de imediato. O que ele perdeu não foi a vida psique, ou a vida bios. Ele perdeu a vida Zoe. E foi essa vida Zoe que nós perdemos. Efésios 4,18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Quando alguém está distante de Deus, ele tem vida, a vida psique, ele tem alma, ele se move, ele come, ele bebe, ele faz uma série de coisas, ele pode até se alegrar nessa parte de cá, nessa parte de relacionamentos, né? Mas eu penso que até essa parte não vai ser plena, porque a gente precisa da vida de Deus. Fala quem está perto de você, você precisa da vida de Deus. É dessa vida que nós nos tornamos participantes em Cristo. Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Zoe. Só existe uma maneira da gente recuperar, ou da gente ter essa vida. Está em João 17,3. Vamos ler? Abre aí comigo, João 17, versículo 3. Diz assim. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa vida, Zoe, está em conhecer a Deus. Eu penso talvez que no Éden, no momento que Deus sopra, põe o Espírito no homem e ele passa a ser alma vivente. O que, de fato e na prática, determinou aquilo era o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele se relacionava plenamente com Deus. Ele tinha comunhão plena com Deus.
essa vida Zoe está em conhecer a Deus. Pergunta para quem está perto de você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Conhece? O que é esse conhecimento? Né? No grego, a palavra para conhecer é gnosko ou ginosco. Né? A palavra gnosko significa conhecimento íntimo e profundo. É a mesma palavra que foi usada em Mateus 1:25, que diz assim, ó, contudo, falando a respeito de José, não conheceu a Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus 1:25 usa a mesma palavra, o gnosko, para dizer que José não conheceu a Maria até que ela desse à luz a Jesus. Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo, ela era virgem, e aí diz que José não a conheceu. Não é que José não tinha sido apresentado para ela, eles já tinham sido apresentados. Eles eram noivos, mas não havia tido ainda conhecimento íntimo. Conhecimento pleno. E de fato a Bíblia diz que no ato sexo, no casamento, os dois se tornam uma só carne. Né? A gente entende que é fisicamente por causa do ato sexual. Existe uma aliança de sangue ali. Né? E não vou falar da parte biológica aqui, não é a questão, mas é um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo. E a vida Zoe, essa vida que a gente precisa, essa vida que nós buscamos, está em conhecer a Deus de uma maneira profunda, em intimidade. Não é só saber quem é, ou ser apresentado para Deus, ou saber a história de Deus. Você pode dizer que você conhece o Neymar? Quantos conhecem o Neymar aqui? Conhece? Você não conhece o Neymar? Não conhece? Não, vocês não vêem televisão, não é possível. Conhece, Ricardinho, Neymar? Conhece. Mas você conhece o Neymar? Não. Sabe quem é? Pode até estudar a respeito. Às vezes a gente pega a personalidade da história e estuda a respeito da pessoa. A gente sabe detalhes da vida da pessoa, mas sem nunca ter tido intimidade. E aí o texto de João 17 diz que a vida eterna, e que esta é a vida eterna, que nós conheçamos ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Agora, vida eterna, a gente confunde muito também. Porque o que é vida eterna para você? O que é vida eterna? A maioria de nós pensa que a vida eterna é o céu. Nós recebemos vida eterna e é o direito de entrada no céu. Não é isso que a maioria de nós pensa? Agora eu penso e eu creio, eu interpreto nesse texto aqui, que é ter essa vida de Deus, é ter este Zoe de Deus eternamente. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e no céu, quando a gente chegar lá. É ter intimidade com Deus constantemente, todos os dias. Isso é vida eterna. E é isso que Jesus veio conquistar para a gente. É isso que Jesus pagou e comprou na cruz. Eu ouvi uma história uma vez, talvez vocês já tenham ouvido, de um rapaz, ele ia fazer uma viagem intercontinental, saindo daqui do Brasil para ir para a Europa. E aí ele comprou uma passagem de navio, juntou as economias que ele tinha, comprou uma passagem num navio e foi lá para a Europa. E é uma viagem de alguns dias. E aí todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu nessa passagem. E ele levou uma bolsa com lanche, com um sanduíche, com algumas coisas ali, biscoitos e sucos, para ele comer durante a viagem, porque ele não tinha mais dinheiro nenhum. Só que ele calculou mal, e no meio da viagem, acabou o lanche que ele levou. No final da viagem, chegando no destino, ele encontrou com um conhecido dele, com um amigo. O amigo falou, rapaz, você estava no navio? Eu falei, estava sim. Falei, mas eu não te vi nenhuma vez no restaurante.
Falei, pois é, rapaz, eu não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem. Eu passei até fome, porque o lanche que eu trouxe não foi suficiente. Aí o amigo virou para ele e disse, rapaz, mas estava tudo incluído na passagem. E às vezes a gente vive uma vida com Deus e vai chegar no céu e vai descobrir que tinha coisa incluída na passagem que você não viveu, que você não desfrutou. Fala comigo, relacionamento pleno com Deus. Vida eterna é esse relacionamento com Deus. Vida plena começa em ter intimidade com Deus. Agora, o que precisa para a gente viver isso? Quero que você entenda na prática o que é necessário. Primeira coisa que a gente precisa é receber ou entender a graça. Você está com a sua Bíblia aberta em João 17 aí? Olha o que diz o versículo 6. Do 6 a 8 diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. A eles, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. O texto aí diz que Jesus nos revela o nome de Deus, o seu nome, o nome de Deus. Sabe o que isso significa? Ele nos revela a personalidade de Deus. Ele nos revela quem Deus é, o que Ele quer, o que Ele gosta. Foi isso que Jesus veio fazer. Porque você acha que os judeus não sabiam a respeito do Deus Yahvé? O Deus criador de todas as coisas? O Deus todo-poderoso? O Senhor da batalha? Você acha que os judeus, os israelitas, eles não sabiam quem era o Deus de Israel? Só que tem um detalhe aí, porque ele fala assim, ele, no contexto de João, ele conversando com Deus, ele está tratando a Deus como pai. Ele fala, pai, os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Pai, e ele nesse relacionamento de pai e filho. E aí ele fala assim, eu revelei para eles isso. Eu mostrei para eles que o Senhor não é só o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus forte na batalha, mas o Senhor é pai. Eu revelei para eles que o Senhor quer um relacionamento íntimo com eles. E eles aceitaram. Eles entenderam que eu vim do Senhor. Eles conviveram comigo aqui em intimidade e aprenderam que o relacionamento com o Senhor é a coisa mais importante. Entender quem Deus é. Isso é graça. Isso é viver a graça. O que é isso? O que é graça? Deixa eu te falar um negócio, querido. Deus te ama com um amor eterno e perfeito. Deus te ama. Nada pode nos separar desse amor. Nós cantamos aqui, né? Nada nos separará. Eu gostei muito dessa música. É muito forte, né? É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. Furioso, é forte falar, é furioso, né? Mas é a intensidade do amor de Deus por mim e por você. A primeira coisa para viver esse relacionamento com Deus é entender que Deus te ama e nada pode separar. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus nos ama e nada nos separa. Só que às vezes a gente pensa que tem coisa que separa. Às vezes a gente pensa que por eu
cometer um pecado, eu fico distante de Deus. Ué, pastor, mas não fica? Se cometer pecado, não fica distante de Deus? Deixa eu te falar que a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Deus não deixa de te amar se você comete um erro. O que a Bíblia diz a respeito disso, em Isaías 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades é o que fazem separação entre nós e Deus. E que os nossos pecados encobrem o seu rosto. É o que está escrito em Isaías. Sabe o que eu entendo? Iniquidade é um pecado consciente. Iniquidade é a decisão em pecar. Então, uma pessoa que vive em pecado, ela não está distante de Deus. Né? Mas nem isso faz com que Deus não a ame. Mas o que nos distancia de Deus é a decisão de pecar. Quando a gente comete é o que o texto diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Depois, se você quiser, você lê lá, Isaías 59, 2. E os seus pecados fazem cobrir o seu rosto. Sabe o que eu vejo? Quando a gente comete um pecado, como deslize, eu imagino Deus fazendo assim, ó. De novo. Aí você vira, Deus me perdoa, pai, eu errei, eu falhei. E fala, tá bom, meu filho, presta atenção na próxima vez. Pode até ser que te dê um castigo, dependendo da gravidade do que foi feito, né? Te põe de castigo, mas não te separa do amor de Deus. Agora, se você decide, aí a palavra do filho pródigo nos ensina isso. O filho pródigo decidiu se afastar do pai. O pai permite. Aí isso é iniquidade. É a decisão em estar longe do pai. Só que o pai segue amando. O pai não vai cuidar, porque você decidiu ir para longe. O pai não vai te sustentar ou te ajudar ou de alguma forma te proteger, porque a decisão de ir para longe foi sua. Mas no dia que você decidir voltar, o pai está te esperando lá ansioso, de braços abertos. Amém? Agora o pecado como deslize, não deixa o diabo te enganar. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nada. E não pode separar, mas não pode separar também quem está do seu lado. Porque às vezes o cara comete um pecado, e aí você pensa, esse é impuro. Às vezes o cara não vive o que você vive, e às vezes você tem os propósitos seus com Deus lá, você tem a sua maturidade, o seu entendimento, e aí, mas o outro não tem. Aí você fala assim, não, porque ele faz isso ou aquilo, ele não é bom o suficiente para estar no nosso meio. Isso é não entender a graça. Isso é não receber a graça. Está entendendo? Diz amém. Ele organizou, por nos amar dessa maneira, ele organizou um plano para te alcançar. Ele fez um plano para te alcançar. Olha que coisa linda. Diz a Bíblia que o plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, ele já sabia que o ser humano ia pecar, né, na sua sabedoria, na sua onisciência. Ele sabia que que o homem ia pecar, e ele já planejou uma maneira de alcançar esse ser humano. João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veio manifestar a vida de Deus. Fazia parte do plano desde o começo. Mas além disso, além desse plano de salvação para a humanidade, Deus fez um plano para te trazer para a presença dele. Deus arquitetou um plano. Diz a Bíblia que não fomos nós que escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Olha que coisa mais linda. Deus te escolheu para estar na presença dele. Ah, mas e os outros? Não sei. Os outros eu não sei. Eu sei que eu fui escolhido. Eu sei que eu fui privilegiado. Eu sei que Deus me chamou. Os outros, às vezes, estão chamando. E a gente vai avisar, ó, eu estou te chamando. Né? Às vezes, as minhas filhas, eu falo, Larissa, eu chamo ela, e às vezes eu ouço a Jordane correndo, Larissa, papai está te chamando.
Evangelista, né? Está avisando lá para outro que o pai está chamando. Fala, não demora não, senão você vai ser ruim para você. Ele organizou um plano para te alcançar, querido. Não precisa e nem tem como se esconder do Senhor. Mas às vezes a gente acha que tem. Não precisa e nem tem como fugir do Senhor. Mas às vezes a gente acha que tem, a gente quer fugir. A gente quer se esconder. A gente fica com vergonha. A gente fica chateado. E a gente foge do Senhor. Sabe o que é isso? Não entender a graça. Salmo 139 diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha que coisa mais linda. E eu vejo, esse salmo é um salmo de Davi. Davi foi um cara que entendeu a graça mesmo na lei. A lei não tinha poder sobre Davi. Porque quando ele estava na guerra lá, ele entrou no templo e comeu o pão da proposição, que não podia. É só o sacerdote que podia. O sacerdote que entrasse lá de maneira errada ou indigna morria. Aí o rei entra lá e come. Não, mas estou com fome, estou lutando. E come e dá para os guerreiros dele. E não morre. Pecou talvez mais do que Saul. E Saul foi rejeitado por Deus, Davi não foi. Porque ele entendia a graça. Ele viveu graça. Salmo 51 é o relato disso. Lê depois em casa lá o Salmo 51 todo. O Davi cometeu um pecado terrível. Terrível. E deixa eu dizer, talvez muito pior do que muitos pecados que você comete no seu dia a dia. Você conhece a história? Primeiro ele erra em não ir para a guerra. Preguiçoso fica em casa, manda os outros fazer o que era para ele fazer. Não vai para a guerra. Está no lugar errado, na hora errada. Aí vê do alto lá da janela a mulher tomando banho lá, fica doido com a mulher, manda trazer a mulher, deita com a mulher, com Batseba. Batseba fica grávida, ele manda ela embora, deita com ela e manda ela embora. Só deu uns pega. Mandou embora. Aí a mulher descobre que está grávida. E vai lá falar com ele: rei, estou grávida. O que ele faz? O problema é seu. Se vira. Aí ele manda trazer o marido dela da guerra. E vira para ele: você é um guerreiro valente, cínico, guerreiro valoroso. Você foi premiado. Você vai poder passar uma noite com essa mulher. Só que o cara era tão bom, o cara era tão fiel, o cara era tão santo, que ele fala assim: como que eu poderia, ó rei, dormir com minha mulher enquanto meus irmãos estão na batalha? Dormiu na porta do palácio ali. Aí o rei, o que o rei faz? Escreve uma carta, entrega na mão dele e fala assim: volta para a guerra então, quando você chegar lá, entrega a carta para Joabe, lá para o general, entrega essa carta para ele, faz favor. Sabe o que estava escrito na carta? Para colocar ele na frente da batalha para ele morrer. Porque aí o cara morto, a mulher ia ficar viúva, ele traria a mulher para ser uma esposa dele e não ia ter escândalo. Não ia ter problema nenhum. Sem vergonha. Miserável. Mas é o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, se eu não me engano, fala isso. Só que sabe o que aconteceu? Quando
Natã o confronta. E Deus fala com Natã, ó, Davi está em pecado. Vai lá confrontar ele. Aí Natã fala, eu? Ele vai mandar me matar. Aí Natã chega lá e conta uma parábola. Fala assim, ô rei, um homem tinha 1000 ovelhas. O outro só tinha uma. O que tinha 1000, pegou a uma que o outro tinha e fez um churrasco. O que a gente tem que fazer com esse homem? Aí o rei falou assim, esse homem tem que morrer. Eu falei, esse homem é você. Ele reconhece, ele se arrepende, ele chora diante do Senhor. Aí ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele chora e fala, não retire de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da sua presença. Aí ele cometeu um pecado gravíssimo, só que ele não matou nenhum animal para ter perdão dos pecados dele. E ele fala ali, se o Senhor quiser sacrifício, eu daria, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é isso? Viver graça, entender a graça. E ele foi um homem segundo o coração de Deus, e o maior rei de Israel, porque apesar das dificuldades dele, apesar das falhas dele, apesar dos pecados dele, ele amava o Senhor, e ele se arrependia, e ele se humilhava, e ele vestia saco, e não tinha vergonha de expor para as pessoas. Teve nesse momento. Teve vergonha de expor o erro. Só que no momento que ele foi confrontado, ele se expôs e mostrou para todo mundo, se rasgou, se humilhou e chorou diante do Senhor. Aí a mulher fica grávida, aí Deus fala, o filho vai morrer. Aí ele chora diante de Deus, fala, não Deus, não faz esse menino morrer não, é meu filho, eu quero que ele nasça. E chora, e fica lá uma semana inteira sem comer e tal. Aí o que acontece? O menino morre. O que ele faz? Levanta, toma banho e vai comer. A pessoa fala, você está doido? Está descabelado aí por causa disso? Pô, Deus é que sabe. Deus não quis curar, não quis salvar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Sabe o que é isso? Viver a graça. Nós precisamos viver a graça. Nós precisamos entender a graça. Ele entendeu a graça mesmo no Antigo Testamento. E somente através de um relacionamento pleno com o Senhor, nós podemos ter relacionamento pleno com os outros. Porque amor, perdão, misericórdia são manifestações da graça. Porque se eu não recebo o amor de Deus e não me vejo, a Bíblia diz que a ninguém a gente deve conhecer pela carne, nem a gente mesmo. Se você se enxerga como um miserável pecador sem vergonha, você não entendeu a graça de Deus, porque Deus não te enxerga assim. Deus te enxerga como filho. Deus te enxerga como um vaso escolhido. Paulo era matador de crente. E Deus falou com Ananias, vai lá na casa onde Paulo está, vai lá pregar para ele, vai lá orar por ele. Ele fala, eu não, aquele cara lá, matador de crente. E Deus fala com ele, não, mas para mim ele é um vaso escolhido. Entenda a graça, receba a graça. Deus te ama, Deus quer cuidar de você. Deus quer que você se envolva nesse relacionamento com Ele. Precisa entender a graça, querido. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, mas é porque a gente ainda não entendeu e não vive essa graça. A gente ainda não recebeu o perdão de Deus. A gente julga e condena, mas porque a gente também se condena muitas vezes. A gente acha que se a gente falhar um deslizezinho, a gente não vai ser bom o suficiente. E aí a gente se posiciona dessa forma com os outros. E a gente julga os outros e condena os outros. E a gente vai pondo gente para fora da igreja. Não é que na graça está tudo liberado. Não me interprete mal. Na graça não existe peso pelo pecado. Mas existe peso de responsabilidade. Mas eu quero me ater ou me manter nesse ponto e nessa questão de que você precisa receber a graça de Deus, receber o amor de Deus, receber o perdão de Deus, receber a vida de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Semana que vem eu vou dar continuação a essa mensagem, porque existe um processo. Para Jesus, ele chegar ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um, houve um processo.
Mas a primeira coisa foi ele receber a graça de Deus. Ele, no dia do batismo, ele ouviu a voz do Pai dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E eu quero que você, nessa noite, também escute essa voz de Deus, dizendo: esse é o meu filho amado. Você é meu filho amado. E eu tenho prazer em você. Sabe por que Deus tem prazer em você? Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pelo que Jesus fez. Jesus falou assim: os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Deixa Deus te convencer disso nessa noite, querido. Não foge mais do Senhor, não. Às vezes a gente fica tentando tantas coisas, buscando tantas coisas, quebrando a cara, porque só há satisfação diante da graça de Deus, só há plenitude diante do Senhor. Feche os teus olhos, começa a falar com o Senhor aí. Fala: eu quero entender a tua graça, Senhor. Eu quero entender e aceitar a graça. Deus me ama e me perdoa. Entenda isso, receba isso. O Espírito Santo me santifica, e é a obra do Espírito. Deixa Deus ministrar isso no seu coração. Deixa Deus ministrar no seu coração que Ele te ama mais do que qualquer coisa. Deixa o Espírito Santo te trazer de volta ao centro da vontade do Pai. Deixa Deus fazer. A graça de Deus é maravilhosa. É maravilhoso enxergar a graça de Deus, enxergar o favor de Deus em tudo, enxergar o amor de Deus em tudo. Deixa Ele te fazer enxergar. Não se condene. Receba a graça de Deus. Você precisa entender melhor a graça de Deus. Eu sei que não é pela explicação que a gente entende, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela. Jesus, nos últimos dias, um pouquinho antes da crucificação, Ele começa a falar com os discípulos. Fala assim: eu vou para o Pai, e eu vou preparar a morada para vocês. João 14. E aí os discípulos falam: mas como é que a gente vai chegar lá se a gente não sabe o caminho? Andaram com Jesus 3 anos e não tinham entendido ainda a graça. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o outro fala assim: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: quem vê a mim vê ao Pai. E eu vejo até Jesus, imagino, né? Talvez até meio assim: ai, vamos fazer o seguinte, gente, deixa eu ir, e aí vai vir um outro consolador. Aí Ele explica para vocês. O Espírito Santo nos revela. Fecha os teus olhos e fala: revela para mim, Espírito Santo. Você tem dificuldade de entender a graça de Deus? Você tem dificuldade de entender a graça de Deus na sua vida? Você cresceu com tanta condenação, e você tem dificuldade de entender a graça. Às vezes você teve problema no relacionamento com seu pai. Você nunca se sentiu amado por Ele ou amada por Ele. E aí a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E a primeira coisa para você viver a alegria completa é esse relacionamento com Ele. É
aceitar esse relacionamento. Você tem dificuldade de entender? E precisa que o Espírito Santo te revele o amor do Pai? Vem aqui na frente. Quero orar por você. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Mas às vezes você está na igreja, mas você tem essa questão muito de condenação. Você condena as pessoas, às vezes dentro do seu coração. Você tem dificuldade de entender a graça. Vem aqui na frente, para a gente orar junto. Vamos cantar uma canção. Meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo te revele o amor do Pai. Que o Espírito Santo te revele a graça. Mas sai do seu lugar, vem aqui, para que Ele te revele. Não tem vergonha não. Fala, eu preciso entender a graça. Eu tenho dificuldade de entender a graça. Às vezes você tem dificuldade de permanecer firme, é porque você ainda não entendeu a graça. Você tem dificuldade de se relacionar com Deus, é porque você não entendeu a graça. Vem cá. Vem cá. Você se sente fora do plano que Deus tem para você e quer falar assim, Pai, eu quero voltar para o centro da tua vontade. Eu quero voltar para o centro da tua vontade. Vem aqui na frente também. Vem. Receber a graça de Deus. Vem cá. Vem cá. Vamos orar aqui juntos. Sai do seu lugar. Vem cá. Pergunta para quem está perto de você se ele quer vir aqui na frente. Você o acompanha. Pergunta se a pessoa que está do seu lado pode vir com você aqui na frente. Vem você também. Vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Você também deseja que a graça de Deus se manifeste através da sua vida. Você que deseja ser um instrumento de manifestação da graça de Deus. Sábado que vem eu vou continuar. Eu penso que existe um processo para esse relacionamento pleno com Deus. Mas eu penso que a primeira coisa é entender a graça, receber a graça. Mas faz parte disso transmitir a graça. Você quer transmitir a graça? Você quer ser um canal para transmitir a graça? Vem cá também. Sai do seu lugar. Fala, eu quero, Senhor. Eu quero que a sua graça me envolva de tal forma que as pessoas ao meu redor recebam essa graça.
Eu quero que a sua graça se manifeste em mim de tal maneira que nem seja necessário falar propriamente. Eu quero transmitir graça, eu quero exalar a tua graça. Me envolve com o teu amor nessa noite, Senhor. Fala com Deus. Me envolve com o teu amor nessa noite. Abrace alguém que está aí perto de você. Você que veio para receber graça de Deus. Jesus disse que se a gente for um, o mundo saberá que Ele é o Senhor. A graça de Deus se manifesta entre nós. Ministra aí, em nome de Jesus. Abraça aí e pede para Deus. Fala, Deus, manifesta a tua graça na vida do meu irmão. E o irmão pede para a vida do outro. Vamos fazer uma atmosfera de amor e de graça nessa noite. Deus está aqui. Deus está aqui movendo com graça. Deus está aqui manifestando a graça. E a gente precisa entender a graça, receber a graça de Deus. Se a graça é como um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Aplauda ao Senhor. Fala, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, Pai. Nós possamos viver a tua graça, Pai. Nós possamos nos mover na tua graça, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser envolvidos pela tua graça. E que o Senhor nos conduza nesse relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você veio aqui na frente, talvez pela primeira vez,
entregando a sua vida para Jesus, assumindo um compromisso com Jesus, chega no cantinho ali, por favor, a gente quer anotar o nome de vocês. Agora os outros podem voltar para o lugar, nós estamos caminhando para o final, em nome de Jesus. Não falta semana que vem, não. Semana que vem é a continuação dessa mensagem de relacionamento com Deus. Na outra semana eu vou falar sobre relacionamento com pessoas. Como a gente vive a alegria na prática com pessoas. O que a Bíblia diz a respeito disso? Você acha que existe manual para o casamento? Você acha que existe? Quem acha que existe manual para o casamento? Levanta a mão. Existe, a Bíblia. Você acha que existe manual para a criação de filhos ou para o relacionamento com os pais? A Bíblia. Só que a base de qualquer relacionamento é o relacionamento com Deus. Entenda isso. No princípio, a terra estava um caos. Aí o Espírito começou a se mover e Deus começou a falar. E as coisas começaram a ir para o seu lugar. Semana que vem vai ser a continuação. Além de entender a graça, tem algumas coisas mais aí para a gente viver um relacionamento pleno com Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. É isso, é esse nível de relacionamento que Deus quer ter com você. Semana que vem a gente continua. Chama alguém para vir com você. Chama um jovem da igreja, chama um amigo seu. Se alguém está perdido na igreja, tem gente que está perdido, não está envolvido, vem só no domingo, não está envolvido em nenhum cuidado, em nenhuma rede. Fala para ele assim, ó, vem para a rede. Ajuda, assim, seja um instrumento de Deus, divulga aí nas suas redes sociais, segue lá o Instagram da rede Juventude _PV, né? Segue também lá que eu quero ter mais gente lá no Instagram também.